Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escanteio Curto Podcast. Eu sou o Tomás e eu estava torcendo, não estava torcendo pra ninguém na final da Libertadores. Daí, gurizada, aqui é o Leozeira. E, vou quebrar um pouco aqui o protocolo, em vez de mandar um salve especial, né, alguma homenagem. Eu vou fazer um xingamento aqui, tá? A família Dias. Família Dias, eu odeio vocês, mano. Emiliano Dias, Ramon Dias. Sério, nunca mais pisem no Esporte Clube Internacional. Palavras fortes. Fala gurizada, Fernando aqui. Só digo uma coisa. Nas segundas-feiras usamos rosa. Fazendo jus ao meu professor Abel Braga. E sim, eu uso rosa com muito orgulho. Cara, Vamos! um adendo, isso é a melhor coisa já inventada pelo homem, tá? Porque, eu odeio treinar costas porque dói a mão, mano. Vai dizer, não, desculpa, dói a mão. Um stiffzinho, um stiffzinho. Pior que dói. Não, a remada, tudo dói as mãos. Exato. Aí, cara, comecei a botar o strap do Matheus Carraro, nunca mais tive dor, não tive mais calos na mão. Eu não gosto de ter calo na mão, cara, dói a mão do cara, velho. Então isso Cara, e não é a mesma coisa que luvinha, né? Porque a luvinha tem um preconceito. A tem. gurizada O que é muito tem boa. A preconceito com a luvinha é muito luvinha. boa, mas infelizmente te olham torto, cara. Te olham torto. Cara, inclusive eu já fui com esse rosa pra academia porque o meu preto eu tinha perdido uma vez. Do rock. E cara, ficaram me olhando, mas azar, não tem problema. E, cara, meu bom dia especial de hoje, ele é muito especial. O que eu tô falando? O nosso advogado tá segurando. Cara, eu tava dando uma caminhada agora, aqui em Canoas com a minha namorada. E quem que eu encontro na rua? Vocês têm uma chance pra adivinhar quem que eu encontro na rua. Jogou no Grêmio? Não, quase. Quase jogou no Grêmio. Quase jogou no Grêmio. Só não jogou porque não tentou. Cara, eu encontrei o Mandaca. Fernando na rua, mano. Eu encontrei o Fernando na rua. E aí, cara, falei pro Fernando, sábado tu tem compromisso. Porque o que tem sábado agora, dia 6? Todos os ouvintes aqui têm compromisso. Às 3, 4 horas da tarde, não tem horário certo, eu e o Leonardo estaremos disputando a final da Liga das Atléticas contra o Lakers, contra o Chicago Bulls do Michael Jordan, cara. Chicago Bulls de 92, tá ligado? Mas a gente foi pras finais, a gente ganhou a semifinal esse final de semana, classificamos pras finais, no mesmo campeonato que a gente deu um pau no Diabão, time do Tomás. Ei, Tomás, Sim. I'm sorry. Porque tava sendo superstar, mas tudo bem. E um bom adendo, tá? Tomás correu. Tomás correu, ele não teve coragem de jogar contra Tentou. a gente, mano. Correu, tá? Mas temos nossa final. E, cara, a nossa final é contra a educação física da URGS. Ou seja, a gente tá no ambiente deles, tá ligado? E o Tomás tem uma história muito boa pra contar. Cara, assim, ó, eu vou só que tu falou que, vocês estão na zona deles. O jogo vai ser na faculdade, tipo, no local que os caras estudam. Vai ser o jogo que os caras estudam, tá ligado? E quem faz educação física e joga basquete no time da Atlética, provavelmente, tipo, estuda isso, tá ligado? O cara estuda os movimentos, sei lá, meu. Assim, tipo, Exercício A para cinese. basquete, né, Tom? O hã? TCC, o TCC do cara vai ser como bater o lance livre perfeito, tá ligado? Isso. A arte do buzzer beat. Do buzzer beat. Cara, esse time aí, os caras, tudo que eles jogam, eles ganham, tá? Quando eles jogaram contra a minha Atlética, a minha, que digamos assim, ó, uma das tiers mais baixas, Jogo assim, duro, jogo duro. uma das tiers mais baixas, com todo respeito, tá ligado? A Digamos instituição. que vocês eram bastante underdogs, né, Tomás? Vocês eram os azarões. É, a gente era muito underdog mesmo. A gente, cara, se fosse pra pôr numa Série a gente é um Juventude. Esporte. Um esporte. Esporte, mano. Esporte, mano. Esporte. Juventude, porque eu vou dizer por que que a juventude não é esporte.
Porque pode fazer frente, tá ligado? Pode fazer frente. Contra os fracos, pode fazer frente. Não, mas o Léo tem a teoria, meu, dos jogos do Diabão. O time do Tomás é o Diabão, pra quem não sabe, o Léo tem a teoria, meu. Meu, a minha teoria é que sempre que a gente começa a assistir um jogo do time do Tomás, eu acredito muito na vitória. Tipo, meu, não é um time fraco, assim, sei lá, um time, tipo, que os caras não sabem picar a bola. Meu, os caras sabem jogar ali o basquetebol honesto, só que o problema é que em determinado momento o pessoal começa a largar o jogo, velho. Então, tipo, os primeiros 3 minutos sempre tem aquela tensão, tipo, ah, será que eles vão conseguir a primeira vitória da história? Tipo o San Marino, tá ligado? A seleção de San Marino. Só que não consegue, velho. É Não a consegue. primeira vitória. Cara, o Diabão já teve. Comigo, tá? Já teve vitórias contra times fortes. No tapetão, que os caras não apareceram na hora, a gente ganhou. Eles disseram assim: querem jogar? Chegaram atrasados. Eles disseram: querem jogar? Vocês com o Vademecum embaixo do braço. Já estamos nas quartas. Não falamos com quem caiu nas oitavas. Cara, então quando a gente tava jogando aquele jogo, que era um jogo da Liga das Atléticas, o Diabão, então, meu, tinha um cara que se sobressaía no time da educação física. E o cara simplesmente tomou uma das atitudes mais, na minha opinião, antidesportivas e, cara, canalhas possíveis, assim, tipo. Ah, mano, eu achei a hora, mano. Eu acho Não, que se não é fosse a tipo hora. alguém do Grêmio fazendo isso, eu acharia muito fera, Farmador mano. de aura. Tu acha que ele era um Não. farmador de aura, Tomás? Cara, é que eu acho que eu me senti mal porque ele farmou a aura em cima de mim, sabe? As tuas O cara, custas. o cara, tipo, me matou e pegou meu XP, tá ligado? Mano, basicamente, tá? Primeiro quarto, ele pegou, destruiu, assim, tipo, eles abriram 20 pontos de E vantagem da bloco gente. baixo, né? Cara, Marcando bloco baixo. tipo assim, faziam a cesta, eles não iam pra defesa, eles ficavam em cima e cada um em um e a gente não conseguia sair com a bola. Não tem tanta habilidade assim, né? Tipo, não tinha ninguém que ia sair driblando, ninguém que ia sair. Não tinha como sair passando. E, cara, o cara jogou o primeiro quarto, nos destruiu, pegou as coisas dele, não sentou no banco. Ele pegou as coisas dele, foi no vestiário, se arrumou, voltou ao segundo quarto, meu. O cara sentadinho na plateia, olhando. Na plateia ali não, Na Cara, o cara arquibancada do sentou pra Dunk assistir o Park, jogo, cara. mano. Ele foi se arrumar. Não é que tipo, preciso sair antes, tenho coisa pra fazer. Não, vou deixar meus amigos jogar, que eu já destruí esses caras. Em um Isso é quarto, absurdo. tá ligado? Isso é absurdo, cara. Então, Meu, isso cara, é o se tipo de preparem. história que o Romário contaria num podcast aleatório. Aí daí começa Sim. um edit dele. Hoje eu vou cair, né, velho? E o Diabão tomando aqui. Ei, ponte aérea, o cara vem. Tá. E, Cara, mas não teve muito showtime naquele jogo. Foi só, tipo, eles praticaram um futebol, um basquete muito, tipo, anos 80, tá ligado? Os caras, Objetivo. Protocolar. só bandejinha, coisinha bem tranquilinha, nada muito. Showmatch. É, não, e daí a gente assistindo os caras esse final de semana, porque a gente jogou às 9 e o jogo deles era às 10. O cara puxando o windmill, enterrado de costa, e os caras, tipo, tudo em choque, assim, ó, os caras sem entender nada, tá ligado? E daí vai sempre vai Bacana. sobrar pro cara, né? E daí, porra, tava conversando com os guris ali, e, tipo, meu, alguém vai ter que marcar esse contra-ataque. E aí, João Matas e Marcelo Duro do nosso time já falaram, meu, vai sobrar pra ti. Cara, não vai dar pro cara, mano. O cara vai tomar na cabeça aqui, assim, ó. Ixi. E o cara vai puxar nas costas, assim, ó. Ih. Mas uma experiência que foi muito legal relacionada a espanco no basquete foi que esse ano a gente jogou a Liga de Basquete Amadora de Porto Alegre, a LBA, que era nosso sonho, mano. Botamos no nosso time. Só que dois dos nossos melhores jogadores jogavam por outros times. Então a gente foi com os nossos operários. Cara, cada jogo era uma. Ô Léo, conta como foi a experiência, tu e o Tomás, que eu vou pegar nossas estatísticas, mano. Cara, basicamente ali, como é que eram os jogos, né? A gente entrava pra tentar já no modo contenção de danos. Tipo, na verdade, pra ser sincero, os primeiros 2 minutos eram de muita esperança e vontade, tá ligado? Alguns jogos esse tempo se estendia, outros já se abreviava ali pra 2 postes, por exemplo, né? Mas o que importa é que a gente tava sempre ali, tipo, na esperança. Só que, meu, a partir de certo momento, o jogo já desandava. Já desandava e a gente entrava no modo contenção de danos
onde a gente tentava perder pelo menor diferença de pontos possíveis. E, cara, a gente até tava indo bem nessa missão, sabe? A gente tava, tipo, se esforçando e tal. Só que, meu, tinham jogos que o pessoal via em nós a oportunidade de farmar estatísticas. Tipo, não, eu preciso fazer 40 pontos contra esses caras. E, meu, isso motivava a gente a não, meu, vocês não vão fazer isso aqui, é desrespeito, tá ligado? E a gente, meu, dava a vida, só que era sempre entrando ali no segundo quarto já começava o modo contenção de danos. Bah, cara. Que Cara, judiação. sexta-feira o Léo chegou em mim com um print e mostrou assim, cara, esse foi o único minuto que a gente ganhou, assim, a única minutagem que a gente tava com saldo positivo na LBA, tipo, cara, foi literalmente por um minuto que a gente manteve o saldo positivo na LBA. Mas E, é porque cara, mais também brutal. a gente foi super qualificado também. A gente foi botaram a gente numa série que não nos cabia. É que o nosso Instagram é muito bom, cara. Tipo, a gente parece muito bom pelo Instagram do nosso time. Tipo, a gente não é um time ruim, mas a gente parece um time muito melhor do que a gente é. E, cara, a gente seria um nível bom pra série bronze, mas nos tocaram na prata falando, meu, é a pior prata da história. Os times são horrorosos. Primeiro jogo ali, pô, a gente começou metendo uma bola de 13, daí eu pensei, puta, a gente vai ganhar essa merda, mano. Nada. Gurizada, o saldo de pontos, tá? Tinham 10 times. Ah, aí variava. Ah, um time com 10 positivo, com mais 15. Aí tinha os menores ali, menos 10, menos 20. Eu não achei, mas eu lembro de cabeça, eu queria achar pra mostrar. Antes de nós, o pior saldo era menos 23. O nosso saldo foi menos 321. Cara, que absurdo, E velho. o jogo que a gente menos tomou ponto foi um WO que a gente tomou. Cara, é muito Cara, brutal. Foi uma experiência assim, ó, meu, a gente aprendeu a lidar com a derrota. Isso é muito importante. E tem time no Brasileirão que não sabe lidar com a derrota, Tomás. Tem time que não sabe lidar com a derrota. Cara, tem time que tanto não sabe que tá experienciando a cada rodada pra ver se não aprende, né? Tá com a famosa terapia de exposição. Terapia Caralho. de exposição, só que o Hã? problema, Cara, Tomás, é quando essa terapia deixa de ser uma exposição controlada e vira uma exposição descontrolada, né? Esse que é o problema. aí tem que apelar pros ídolos pra controlar, né? E aí exato. chama o Abelão pra tomar um vinho em Porto Cheio de Alegre. paixão. Cheio de paixão. Cara, um bagulho que eu Bah. tava falando hoje era o seguinte. Tá, se o Grêmio tivesse nesse momento, tá? O Grêmio tá passando pela mesma situação do Inter, últimos 2 jogos, demitiu o técnico. Vocês recorreriam a Filipão ou Renato Portaluppi pra 2 jogos? Renato Portaluppi. Cara, porque é o elenco, cara. Tipo assim, o time só precisa da emoção. O time só precisa do palestrante ali, tá ligado? Dar uma motivada. Cara, o São Filipão. meu, a gente tá falando de dos 2 melhores gestores de grupo do Sim, Brasil. mas, cara, mas é que o Renato, pra mim, na lábia, ninguém ganha dele, cara. Eu tô contigo, mano, eu tô contigo. Eu só trouxe o argumento, mas eu estou contigo. Cara, eu acho que eu traria o Felipão, meu. Porque, tipo, eu acho que, assim, ó, o Renato tem uma importância muito grande pro Grêmio. Mas nem todo mundo que tá no elenco é gremista. Tipo, e o Filipão, Sim, por outro lado, ele tem muita importância pro Grêmio, mas ele tem muita importância pro Brasil todo, mano. Bom Tipo, ponto. não é o cara lá do que ele é nasceu no respeitado. Rio, jogou no Rio. Tipo, o cara vai olhar pro Renato e vai dizer, tá, o cara é ídolo no Grêmio e tal, beleza. Ele é ídolo aqui, mas ele não é tão fudido assim. Mas aí o cara vai olhar pro Filipão, tipo, meu, cara Mas um dos argumentos que eu pensei, tá? É que, tipo assim, trazer o Filipão, tu traz um cara pra não perder os 2 jogos. Trazer o Renato, tu traz um cara pra tentar ganhar os 2 jogos. O Filipão é retranca jogar reativo, só que precisando de vitória eu ainda traria o Renato. Eu acho que o Renato conseguiria ganhar esses jogos. Cara, o Mas primeiro não jogo ele já é outro. ganha. Exato, mas não é Grêmio. O bagulho é outro. estamos falando de Colorado, não vamos botar o Grêmio pra se Dos rebaixar. morangos. Os Queimados do morangos, sol. né, mano? E tem Os alguém aqui morangos que é. tiveram Ah, que recorrer ao lúdico de Abelão,
literalmente tiraram o cara da aposentadoria pra vir fazer esses 2 jogos. Ele já deixou claro, tipo, meu, eu tô aposentado, vou fazer esses 2 jogos aqui e é isso. E, cara, 100% apelar pro lúdico, meu, porque realmente não tem o que fazer. Tipo, tá, primeiro, vou recapitular aqui qual foi o grande planejamento da diretoria pra esse ano, tá? Roger Machado, meu, tinha que renovar, terminou bem, começar bem o ano. Tá, foi jogando bem, foi jogando bem, foi jogando bem, até que teve aquela decaída no futebol bem no período do Super Mundial, né? Que ali eu já defendia que era a hora de trocar. Mas não, né? A diretoria ali deu um voto de confiança pro ídolo gremista e continuou, né? E continuou até que, meu, viram que não ia dar, chamaram o Ramon Dias. Que, detalhe, meu, não sei se vocês têm essa, mas o Ramon Dias não treina O os Ramon times Dias. que ele treina. Quem treina é o irmão dele, né? É o É, filho dele, né? Então, tipo, o Inter O cara tá de virou saco mais cheio um do refém futebol, meu. Ele só quer desse. se aposentar, mano. Exato, virou mais um refém dessa família bandida aí que quer. Meu, o Ramon só quer. Tipo, cara, o Ramon ele só quer fazer um trabalho bom, aí depois fala assim: tudo isso quem fez foi meu filho. Dele sai e, tipo, deixa o filho dele, tá ligado? Pra mim é isso que ele vai fazer. É a única Meu, ele é cara, tipo um ligação. inexplicável. casamenteiro, mano. Ele é tipo tem aquela filha, a filha encalhada e a mãe empurrando, tá ligado? O Ramon Dias é basicamente isso. Exatamente. Bah, Ó, cara. mas acompanha, tá? Daí chama o Ramon Dias pra salvar o Inter. Porque já era a hora de salvar, porque tipo, já tava complicado o ano. Já era plano de contingência ali, tá, vamos ficar. Só que, meu, aquela até uma coisa que o Fernando trouxe, né? O Ramon Dias tirou vários, né? Tirou Vasco e Corinthians da zona de rebaixamento. Como ele ia tirar o Inter se o Inter não estava até então perto? Tipo, não tava dentro, né? Esse Exato. foi, esse foi o problema. E aí, daí, cara, ficou claro que não ia dar mais. Depois da goleada pro Vasco, eu pensei, tá, vamos tirar ele, né? Vamos tirar, tipo, vamos fazer qualquer coisa, vamos botar o D'Alessandro, enfim, vai ser pior, talvez, mas, tipo, vamos fazer qualquer coisa porque é desesperador, tem que ter alguma atitude. E não demitiram, meu, deixaram pra demitir o cara só porque o Vitória nem ganhou o jogo. O Vitória fez o gol. Tipo, o Vitória tinha feito o gol ali Que contra absurdo, o que Mirassol e na, absurdo. e na hora já rolou essa demissão. Então, meu, qual que era o planejamento da diretoria? O que, que eles estavam querendo, velho? Nem nada, nenhum. Tipo, tiveram que planejar isso de última hora e, cara, acharam o Abel que meu, simplesmente tomou a atitude de maior idolatria que alguém poderia tomar nesse momento. Cara, independente de tudo que foi dito em coletivas, a gente não vai trazer esse assunto, a gente comentou lá no início, mas a gente não vai trazer esse assunto agora só falando de futebol mesmo. Infelizmente, cara, a gente vai ter que falar da situação no campo, mas, cara, ele foi muito infeliz no que ele falou. Eu já odeio o Colorado e só me ajudou a odiar mais ainda, me desculpa, Leonardo. Mas cara, o Abel, a gente sabe como é que foi o Abel naquela sequência 21-22. A gente sabe como é que foi o Abel, ele só foi retirado porque o Barcelos falou: não, a gente precisa desse cara que é o Miguel Ángel Ramírez e ele vai revolucionar o futebol do Inter. Senão o Abel ia vir pra. A gente não sabe, lógico, a gente não tem uma bola de cristal. Mas o Abel fez um time do Inter pau mole e virar o time mais competitivo do Brasil depois de uma eliminação pro Boca Juniors lá na Bomboneira, que quase deu ainda por cima numa Libertadores. E ele estava encaminhando para fazer um time absurdo para 2022. Simplesmente esse é o mesmo cara que vem aqui treinar o Inter por 2 jogos. É um cara que foi campeão do mundo com o Colorado, é um cara que tem uma idolatria gigantesca no próprio Fluminense, é um cara que onde passou ele é amado, tá ligado? Então, primeiro, nobre atitude, fudida atitude, ele vai, se ele salvar o Inter, vai ser um dos maiores ídolos da história, mas o único pé atrás que eu tenho, cara, o cara não trabalha com futebol desde 2022. Vocês vão falar, mas isso tá no sangue, isso é algo que o cara tem noção, o cara foi técnico a vida inteira. Não é assim, cara. Tipo, pra mim, as pessoas ficam ultrapassadas e daí vocês vão falar, meu, são só 2 jogos, a gente não tem que revolucionar o futebol, a gente só tem que ganhar. Mas não, cara, já vazou um bagulho que ele quer fazer um esquema 3-6-1.
Isso é absurdo, mano. Tipo assim, ele largou, meu. Ele só não quer uma goleada, pelo visto, mano. 3-6-1. Tipo, são O esses empate. exemplos que eu acho, tipo, muito brutal, assim, tipo, tá, foi uma escolha que motivou todos os colorados todos ficaram pilhados, todo mundo postando coisa nos stories, os colorados que eu sigo e tudo mais. Motivou o vestiário, porque ele é um mobilizador de grupo. Mas, cara, se tu para pra pensar, meu, o Inter, pra salvar eles, trouxe um cara que tá há 3 anos em casa de pantufa, mano. É que, cara, era a única pessoa que ia aceitar isso, mano. Tipo assim, Fato. o Inter ou trazia o Abel, ou ia trazer um cara, tipo assim, Eu ia de Não, interino, mano. Eu ia de É, interino não ia real, trazer velho. é, ninguém. Ia treinar o D'Alessandro, meu. De tanto que, tipo, antes do Abel vir, era dado como certo que o D'Alessandro ia assumir ali a casa-mata, meu. Exato, Tomás. Tanto que, assim, ó, o único cara que ia assumir já tava certo, que quem ia assumir ia ser o D'Alessandro, entendeu? Já tava praticamente certo antes da notícia do Abelão. Só que assim, ó, meu, olha isso, o D'Alessandro tem, inclusive, já saiu notícia que o D'Alessandro tem apelidos pejorativos por parte do elenco. Tipo, o elenco odeia A ele. gente tem que Então, descobrir meu, que porra é essa, mano. Alguém tem que essa. vazar, mano. Exato, meu. Então, tipo, meu, se ele assumisse, ia ser pior ainda, meu. Então, tipo, eu acredito que no fundo, talvez iam manter aquele interino lá. Eu até esqueci o nome. O cara que ia comandar o treino de domingo. Porra. Eu sou fã do interino, meu. O Grêmio jogou um dos melhores jogos do ano com o interino esse ano, mano. exato. Então eu sou meu, muito fã. Mas, meu, agora vem uma dúvida pro Léo e pra vocês também, gremistas da mesa, mas principalmente pro Léo. Tá, primeiro, sem cenário hipotético, agora pé no chão. Inter na situação que tá, da Alessandro fazendo um dos piores trabalhos como diretor e é que ele é o diretor de futebol, né? Ele é o cara que era pra fazer a conexão entre o vestiário e o treinador, porque ele é boleiro e tudo mais. Mas ele tá fazendo um trabalho horrível, o Inter tá rachado, o Inter não tá jogando bem e o Inter tá tendo problema com os últimos técnicos que passaram por aqui. O D'Alessandro tá arriscando um pouco a imagem dele no Colorado, principalmente se o Inter caísse, assim, e aí entra o cenário hipotético. Ele tá arriscando a imagem dele como ídolo, não, lógico, não vai sair da história, mas só arriscando um pouquinho. Cara, que o D'Alessandro, eu acho que ele tá, mas é que assim, ó, o D'Alessandro, tipo, depois que ele saiu, tipo, que ele se aposentou como jogador, ele nunca voltou a ser uma figura, como é que eu posso dizer, tipo, ele tentou várias vezes voltar ao Inter em outros cargos pra seguir alguma coisa, sabe? Já chamar atenção de novo. Só que nenhum desses trabalhos chamou muita atenção positivamente, tanto que é aquilo, no começo ali, logo que ele chegou e teve algumas vitórias, ele tava aparecendo um monte, né? Era ele indo lá no vestiário, era videozinho. E agora, Sim. tipo, nesses momentos ele não tá aparecendo, sabe? Eu entendo que às vezes é preservar a imagem, tipo, não tem como saber realmente o que acontece nos bastidores, né? Isso tudo. Tipo, isso realmente é literalmente produto da mídia, tá ligado? Tipo, que a mídia falar que tá acontecendo nos bastidores, o cara vai ter que acreditar. Mas pelo que tá aparecendo aí, realmente a coisa tá complicada e, meu, eu acho que tipo, é um negócio entre os colorados que já depois que o D'Alessandro se aposentou mesmo dos gramados ali, ele não, tipo, meio que separa, sabe? Tipo, uma separação, assim, o D'Alessandro ali, tipo, esse cara é um baita de um ídolo, só que não tem como, tipo, como é que eu posso explicar? É meio que eu não relaciono, sabe? Eu tipo, mantenho tal, o D'Alessandro jogador e tipo, o D'Alessandro político de Tem que clube, tá separar ligado? a criatura do criador. Sim. é tipo o Falcão. É, tipo, É, foi o Falcão. É, Cara, cara, assim, eu acho que ele não vai perder idolatria, cara. Eu acho que, tipo, se o Inter cair, eu acho que ele fica um amargo no coração do torcedor, mas eu acho que passa depois, tá ligado? Porque ele não vai ser a figura principal, tipo, ele não vai ser o protagonista do rebaixamento, que é o Barcelos, e o elenco limitado. Tipo, ele é só uma figura que em algum momento foi tirada pra escanteio, enfim, surgiu a polêmica dos apelidos, então, cara, eu acho que dessa história, eu acho que ele vai ser o menos manchado. e o que me pega, o que eu acho, na minha opinião, assim, tudo bem que ele vai ser o menos manchado, mas querendo ou não, vai ter um risco, que nem eu falei, vai ter um risco ali na. Sempre vai estar ali, tipo assim, tá, não caiu, mas tá lá, fez uma das piores gestões da história, tava lá o D'Alessandro como um dos dirigentes.
Mas pra mim foi muito cedo que ele voltou pro Inter, porque tá, ele se aposentou foi 2021, 22, eu não lembro exatamente quando é que foi que ele fez todo aquele tour de despedida no Gauchão e tudo mais. Ele se aposentou e foi fazer o mesmo trabalho que ele tá fazendo agora no Cruzeiro. E deu muito errado. Tipo, ele foi muito mal no Cruzeiro, ele foi o corrido do Cruzeiro. E pra mim ele teria que ter passado em outros times, times de menor escalão, que nem o Paulinho tá fazendo no Mirassol, antes de fato vir pro Inter. Então ele veio do Inter já de um trabalho ruim, não tinha como esperar ele fazer um trabalho melhor do que ele já tá fazendo, tá ligado? Então pra mim foi muito cedo. Um cara que eu acho que vai acabar fazendo isso no lado do Grêmio vai ser o Maicon. Só que o Maicon tá um pé atrás, ele tá segurando, mas ele é um cara que tem o perfil pra isso, na minha opinião. E eu trouxe agora o exemplo do Paulinho, que pra quem não sabe, o Paulinho, ex-Corinthians, é o dirigente, é o cabeça do Mirassol desse ano, tá ligado? E é aquilo que eu falei, tipo, ele não, se ele fosse direto com o Corinthians, cara, ele ia ser corrido de lá. Porque ele começa a perder um, dois jogos, eles já iam correr o Paulinho. Agora não, ele começou no Mirassol, tá fazendo um trabalho excepcional, e agora vai ser mandado, provavelmente vai tentar ou jogar mais uma temporada e depois ir pra um time maior, que é o que o Corinthians, Alessandro ia fazer. certo? Que é pro Corinthians. Certo, certo. Cara, eu acho que o D'Alessandro não se mancha nisso tudo, mas vai ser aquilo, tipo, sempre que forem mencionar ele de forma pejorativa, tipo, ele tá dando munição, tá ligado? Pra quem já não gosta dele, ele tá dando munição, porque ele tá ali. Ele não é o culpado, tipo, ele não fez a merda, mas ele tá junto com quem fez. Ele, tipo, de certa forma, ele que fez a ponte entre o vestiário e o cara que fez a merda, tipo, que tá fazendo essa pataquada toda. Só que eu já E consigo ver, tipo, o Inter se safando. Porque, cara, quem vai cair é o Ceará, meu. Plot twist. Quem vai cair é o Ceará, meu. Não vai ser Vitória, não vai ser Santos, não vai ser Inter, mano. eu vi hoje que o Red Bull Bragantino, mano, a mídia colorada já tá cravando o Cara, Bragantino como mídia a cabeça colorada. cortada. Mídia colorada já é informação da mídia colorada. Inter faz 6 pontos milagrosamente e rebaixa o Bragantino. Não, brutal, brutal, mano. Mas realmente, tipo, o Inter vai escapar, eu acho, na última rodada, né? A gente já fez várias previsões, mas, cara, o Inter, se não tiver na zona de rebaixamento ou precisar só de uma vitória contra o Bragantino, vai escapar. Ceará tem uma tabela horrorosa, o Ceará pra mim é o time a cair. Mas tá, o Inter escapou. Vai ter entrevista dando letrinha do Barcelos, vai ter entrevista dando letrinha dos vices, que eu nem sei o nome dos vices do Inter, mas eles são os horrorosos. E vai ter entrevista do D'Alessandro depois dando letrinha em toda a imprensa. Ah, E eu vai acho que ter não, que é velho. mais um ano de Barcelos. Nossa, eu acho que Vai ter, não, eles vão mano. ter mais um ano, eles vão dar letrinha. Ah, é que vai Ah, é ser, muita tipo, arrogância, mano. Se Bah, cara. vai ser bizarro. Eu acho que assim, ó, eu boto muita fé que vai ter uma entrevista, tipo, do Abelão. Tipo, o Abelão, assim, meu, e o Abelão vai ser o pau desses caras, porque ele tá nem aí, sabe? Ele vai tá nem aí já. Ele já não tem plano de continuar mesmo, então, tipo, eu tô muito esperançoso que, cara, o Abelão vai salvar nós e vai fazer a coletiva mais histórica dos últimos anos do Aura. Inter, tá ligado? E eu acho que, meu, se o Inter vier a cair, a coletiva vai ser mais fodida ainda, mano. Porque aí o Abelão, meu, o Abelão vai estar puto, ele vai estar vermelho assim, ó, meu, ele vai estar daquele jeito que ele fica Quando ele vermelho, fica, assim, ó. Fica tudo a aqui cara toda vermelho. vermelha. E, meu, descascando todo mundo, porque ele já odeia o Barcelos, né, mano? Porque o Barcelos tirou ele do trabalho lá de 2021. Então ele já odeia o Barcelos. Meu, ele vai descascar o Inter, assim, ó, de um jeito, mano, que vai ser lindo, vai ser lindo. Assim, a gente tem que fazer uma live vendo essa porra, mano, que vai ser perfeito, mano. Independente do que acontecer, se o Inter ficar ou o Inter cair, vai ter alguma entrevista histórica do Abelão. Já anotem, ele vermelhaça, assim, ó, meu, vai ser perfeito, cara. Cara, mas eu acho que esse jogo contra o São Paulo já pode decidir o campeonato, cara. Se o Inter perde. Cara, se o Inter perde de 1-0 e o Santos de Vitória ganham. Cara, na última rodada, o Inter tem que meter tipo 3 Mas aí é que tá, meu, o Ceará pega Flamengo e É. Palmeiras. Perdeu os dois, se o Inter ganha do Bragantino, já passa o Ceará, que tá com E 43, outra, meu. e Mas outra. tem um outro fator chamado Fortaleza, mano. E são duas vagas abertas, não é uma. Não, não, É. não. Isso aí tu não vai me aplicar, Tom. Tu não vai me aplicar. Essa tu não vai aplicar. Só que o problema é o seguinte, meu, ó. Tem um jogo Vitória e Bragantino aí, no meio. Então, tipo, se o Vitória ganha, digamos Vitória ganha,
se o Inter ganha, ele passa o Bragantino, entendeu? Só que o Inter, quer dizer, se o Inter ganhar do São Paulo também, né? Realmente, se o Inter perder pro São O Paulo... Inter tem que fazer 6 pontos. Matemática. É os matemáticos da UFMG Meu, trabalhando, né? o FMG tá trabalhando, meu. Eles estão sendo pagos pra isso, cara. Não é a Cara, gente. quanto que tá a porcentagem? Alguém sabe? Alguém tem essa informação? Eu vi A que porcentagem depois da não, mas a rodada... nota de corte era 43, eu acho, cara. Ó, eu vi que a chance de permanência do Inter era 60%. Já foi 90. Já foi 90. Bah, Que brutal, que mano. perigo, cara. Não precisava, né? Tipo, lógico, agora falando pés no chão, não precisava, né, cara? O Inter Cara, tá nessa situação, tava mano. muito Cara, controlado, mano. Tava muito controlado pra chegar até aí. Não, não cara, mas faz. uma coisa que vocês não se lembram, mas todas as roubalheiras do Inter esse ano, cara, tu tira uns 5 pontos do Inter, o Inter já estaria rebaixado. É verdade. Se não fosse os escândalos que teve de arbitragem. Tá, não vamos dizer que foi roubalheira, foi puramente o acaso dos juízes ajudarem o Inter. Mas o Inter, cara, o Inter estaria com pelo menos uns 5 pontos a menos. Cara, tranquilamente. Eu tô abrindo o nosso Spotify aqui porque eu não lembro. A gente fez previsões dessa temporada. Tipo, a gente fez tier list falando quem ia ficar em Fez. primeiro, segundo. Fez. Eu vou ter que procurar onde é que a gente colocou o Colorado, mano. Vai procurando. Mas eu acho que o Léo botou. Tá nas Botou pra cabeças. brigar. Meu, Colorado. Nas Colorado cabeças. começou nas Eu acho que a cabeças, gente irmão. Até o também, André mano. Rizek. Cara, o André É que tá, eu Rizek acho que a gente colocou também, lá velho. no troca de passos, mano. O Inter nas cabeças. Como é que o SCP não ia botar, velho? Cara, simplesmente a gente não fez. Então, desculpas, mas pode ter certeza que se a gente tivesse feito, Leonardo colocaria o Inter no G4. A Certo, gente colocaria o óbvio. Grêmio lá em cima também, porque a gente tava muito iludido com o Quinteiros. Não vamos mentir. Vá, que interismo, Faixas. cara. Gustavo O Faixas. Gustavo Faixas, Gustavo cara. Faixas, cara. Isso é um bagulho que eu fico muito triste de não ter tempo pra ter pego o apelido Gustavo Faixas, porque ele foi demitido antes, tá ligado? Mas eu adorava o apelido Gustavo Faixas, mano. Cara, teve uma parcela dos ouvintes que comprou, cara. Comprou o Gustavo Faixas. Eu lembro que eu procurei no Twitter depois que a gente falou várias vezes o Gustavo Faixas e tinha gente se referindo a Gustavo Quinteiros como Gustavo Faixas Quinteiros, mano. Pra quem não escutava nessa época ou pra quem só não ouviu esses episódios, cara, eu por algum motivo na minha cabeça eu inventei, achando que eu tinha lido real, que o apelido do Gustavo Quinteiros na Argentina era Gustavo Faixas Quinteiros porque ele empilhava faixas de campeão, mano. Eu tinha isso na minha cabeça. E desde então a gente só chamava ele de Gustavo Faixa. Se alguém pegou no meio, não vai saber de quem que a gente tava falando. A gente tá falando do Quinteiros. Cara, e era Faixa engraçado. Quinteiros. E era engraçado porque era tipo uma naturalidade, tá ligado? Tipo, a gente não chamava ele de Quinteiro, era tipo, o Gustavo Faixas. O Tipo, é Faixas. o nosso brother, tá ligado? Isso era muito legal, mano. Mas a gente tava muito iludido com o Gustavo Faixas. Bah, E muito. não ia fugir, o Grêmio ia estar ali em cima. Não sei se no G4, mas talvez no G8. Que é possível que pegamos, hein? É possível, existe um mundo. Existe um mundo. Mas, obviamente, o primeiro e o segundo colocado a gente teria acertado, que é os finalistas da Libertadores. A gente teria colocado Palmeiras e Flamengo. Com certeza. Sim. Cara, Não, óbvio. vamos. O palmeirense aqui quer repercutir alguma coisa que aconteceu esse final de semana, mano? Cara, eu acho que só repercutir, tipo, a frustração. Tipo, cara, obviamente eu não torci pra nenhum dos dois. Acho que um pouco mais pro Palmeiras, Eu assim. torci pro Flamengo. Eu vou admitir aqui, mano. Foda-se, eu torci pro Flamengo. Eu tenho bons Mal eu. motivos pra torcer pro Flamengo. Na verdade. Qual Tá. que é o teu bom motivo pra torcer pro Flamengo? Cara, o meu ponto é o seguinte. O Palmeiras tem prazo de validade. O Flamengo não. Tá ligado? Tá. O Palmeiras, mano, vai, tipo... O Palmeiras tem a Leila. A Leila sumiu, acabou, tá ligado? O Flamengo não, mano. O Flamengo tem gente pra caralho pra sustentar esse time, meu. Tu diz que o Palmeiras dessa década agora é o Grêmio da década de 90. Que hegemonia, Grêmio ganhou tudo e parou de ganhar. Tu acha que vai chegar um ponto que o Palmeiras vai entrar numa linha, num platô? Saída do... A primeira coisa é a saída do Abel Ferreira, mano. Os caras tão mandando pix acharam o pix do Abel. Tão mandando um monte de pix de 1 centavo pro cara xingando ele.
Agora depois Muito da. fera, mano. Tipo, mano, o cara é. Tipo, a torcida é totalmente. É que não vou dizer ingrata, né, meu? Porque os resultados são frustrantes. Tipo, a torcida tá frustrada, porque os resultados são frustrantes. Mas, tipo, o primeiro passo é sacar o Abel. Sacou o Abel, começa a derrocar. Cara, e eu acho que muito também da Leila Pereira, tá ligado? Porque ela vai sair, mas ela quer botar mais tempo de mandato também, o que é um risco. E, cara, tu viu o investimento grande que teve nesse elenco. Cara, eu peguei aqui, foram muitos milhões, foram 111, 111 milhões. 696 milhões de reais investidos. Cara, só que em umas peças duvidosas. Tipo, Aí é que tá, Fernando. Facundo Torres, 75 milhões. Eu vi uma. Que bom que tu trouxe isso agora. Eu vou trazer pra vocês. Porque, tipo assim. Tá, tem algumas contratações duvidosas que a gente falou. Zagueiro Mikael, zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Facundo Torres. Jogaram dinheiro fora. Mas as outras contratações foram muito boas, mano. Pega aqui, Paulinho. Teve a infelicidade. Sabiam que ele ia estar machucado, mas foi uma boa contratação. Pelo que ele entregou no Mundial. Ah, cara, o cara Ele jogou entregou no um Mundial. jogo bem, mano. Mas não, descarta ele. Mas Andreas ficou no Pereira folclore, é o Tomás. rei do Ficou no meio-campo. folclore, mano. Andreas Pereira, cara, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro depois do Arthur. Lucas Evangelista, muito bem antes de se machucar. Tá, Muito bem. Carlos Miguel, cara, o Carlos Miguel é bom goleiro, só que tem suas deficiências, mas não é um mau goleiro. Não é um mau goleiro. Tava melhor que o Jacaré Everton. Tava melhor que o Jacaré Everton. Inclusive. O Sousa. Vai pintar, né? Vai pintar aqui em Porto Alegre. O Sousa, bom jogador, muito caro, mas bom jogador. Tipo, não foram contratações tão ruins, mano. Só que o time não Não. jogou, cara. Cara, mas tipo assim, ó, pega 37 milhões no Jeft. Brutal. Cara, Brutal. que porra é essa, velho? Mas aí é que tá, ele é mais novo que o Vanderlan. Não, ele tem regula de idade com o Vanderlan e o Vanderlan foi vendido por mais. Acho que o Jefter foi 6 milhões de dólares e o Vanderlan foi vendido por 7 milhões. Então, tipo, eles lucraram nessa troca, entre aspas. Eu até Sim. entendo. Mas tiraram o Jefter do cu, né, mano? Tiraram do cu. É, cara, é uma aposta, tipo, certamente tem umas apostas aí no meio. Cara, obviamente, tipo, Vitor Roque e Paulinho foram as contratações, tipo, bombásticas, as mais caras. Cara, Vitor Roque, 161 milhões. O Palmeiras já tava há um tempo farmando dinheiro e não renovava o elenco, né? A gente sempre comentava, o Palmeiras não renova, O avião. tá sempre a mesma coisa. Cara, e daí, comprou avião e não comprou elenco. Daí esse ano, toma, contrataram um monte de gente, mas não deu resultado. Cara, porque infelizmente tem o Flamengo no pé do Palmeiras. O Flamengo tá acima, e infelizmente eles vão ficar manchados, porque, cara, o Flamengo vai acabar ganhando tudo. Vai ganhar o Brasileirão, vai ganhar a Libertadores, já ganhou a Libertadores. E, enfim, cara, o Palmeiras acabou ficando sem nada, até sem Paulistão esse ano. Então ficou um ano ruim, infelizmente. E, cara, pode falar, Não, Tomás, e é depois por você isso mostrar que, e é outra por coisa. isso que eu acho que é mais válido torcer pro Flamengo na final da Libertadores. Porque, cara, o Flamengo pelo menos tem boas justificativas. É o maior time do Brasil, tipo, questão de torcida. É um time mais organizado, que depende menos de uma pessoa, sabe? O Flamengo não depende de uma pessoa pra estar vivo, entendeu? O negócio funciona por conta, tipo, os caras ajeitaram a máquina de um jeito que, tipo, ela só rode e funcione como deveria funcionar, sabe? É tipo E o uma Flamengo combinação. joga bonito, Tomás. Isso pra mim já conta muito. Ruega bonito, cara. Pega bonito. A turma do joga É, cara, bonito. o Palmeiras, cara, nos últimos. Cara, o Palmeiras tá numa sequência ridícula até a final da Libertadores. Cara, basicamente o jogo deles era rifada pra frente, bola no Flaco e no Vitor Roque e vocês resolvem. Bizarro. Tipo, cara, é um jogo. Cara, não tem explicação isso. Eu acho que muito. É um dos motivos pros palmeirenses pegar no pé do Abel. Cara, e é até bom que o Abel saia, porque eu acho que assim a gente começa um início, talvez, da. Não digo queda do Palmeiras, mas, cara, eles sumirem um pouco do protagonismo. Eles tiram um pouco do protagonismo que eles têm no Brasil atualmente. Eu acho que dá chance pra outros, talvez. Só antes de passar pro Léo dar o parecer dele sobre a finalíssima da Libertadores, cara, pra mim o principal motivo, porque eu falei, eu torci pro Flamengo. E pra como muitos sabem que nos escutam, porque eu já gravei com camisa do Flamengo, eu gosto do Flamengo, me desculpem. O principal motivo disso, um dos meus melhores amigos, meu e do Tomás, Marco Aurélio Piroli, é flamenguista roxo. E, cara, ele morou lá em Caxias ali por 2012, 13, 14, assim.
E, meu, o Flamengo era horroroso. E ele assistia todo o jogo e eu assistia com ele todos os jogos. A gente assistia conversando pelo Messenger no Facebook, assistindo Hernani Brocador e companhia, cara. Tipo, era lindo, assim. Então eu gosto muito do Flamengo daquela época. Criei muito ódio do Flamengo desde o 5-0, mas agora voltei a gostar e foda-se. E cara, a gente tem uma página, eu e os guris, só que a gente fica se conversando via stories, cara. É muito divertido isso. É uma página privada que tem eu, o Tomás e mais três amigos nossos, e a gente fica conversando via stories. E ele postou esses stories aqui na final. Me Ah, diga se conseguem ver. Cara, ele fez tipo um Que santuário isso, meu. flamenguista na TV, Que mano. loucura. E aqui aparece ele, vulgo ó, esse Marco Aurélio Piroli. E cara, porra. isso, isso pra mim já ganhou meu dia, tipo, depois que o Flamengo foi campeão, eu mandei parabéns pra ele, ele mandou isso aqui, cara, eu chorava de rir. Então eu precisava mostrar o motivo, o verdadeiro motivo de eu ter torcido pro Mengão. Desculpa, Léo. Cara, não, mas a final realmente, meu, é dois times aí que são os melhores do Brasil e, querendo ou não, ninguém quer ver. Tipo, eu não gosto de ver time favorito ganhando, tá ligado? E, cara, essa final aí, Palmeiras e Flamengo, tipo, eram os dois favoritos desde o começo. É uma final meio previsível. Tudo bem, o caminho até a final, tipo, foi legal, assim, teve, tipo, alguns jogos ali que não foram tão fáceis, né, pros dois, só que, querendo ou não, chegou na final quem a gente tinha certeza, tipo, quem eu achei que ia chegar, sabe? Tirando o clubismo aí de que eu queria que o Inter tivesse chego. Mas, então, tipo, é uma Pô, final eu até que esqueci que o exato. Inter tava na E é uma Libertadores final esse que ano. não tem muito pra quem o cara torcer, né? Tipo, tu prefere levar um tiro na mão ou no pé, né? É estilo tropa de elite ali. Não tem muito o que o cara querer. Mas pelo menos, tipo, eu tô com o Tomás nessa de que, cara, esse título não é tão importante às vezes tipo, o Flamengo ter ganho. Mas, cara, o Palmeiras ter perdido foi muito bom pro futebol brasileiro. Eu tenho essa certeza, assim. E, cara, se Deus quiser, o Abel Ferreira vai ser demitido, tá ligado? Alguma coisa vai acontecer com ele. E, sinceramente, mano, eu acho que aí o Palmeiras. Aí é aquela coisa, né? Se vocês acreditam que realmente o Abel faz mal pro Palmeiras, ou é mais algo da torcida? Eu acho que é algo da torcida. Eu acho que realmente difícil vir algum outro treinador e melhorar muito esse Palmeiras. Porque, cara, o Palmeiras tá nas cabeças, tá chegando, entendeu? É a mesma coisa que o Liverpool, tipo, depois daquelas temporadas, olhar, bah, perdemos pro City, vamos tirar o Klopp, tá ligado? Pô, Exato. nessas devidas comparações, mas, tipo, podia ter esse raciocínio, tá ligado? Essa comparação foi muito boa, na real, porque, cara, querendo ou não, a gente tava falando das contratações do Palmeiras. Cara, o Liverpool, agora falando de Premier League, eu sei que a gente criou esse podcast pra não falar de futebol europeu, mas, meu, o Liverpool temporada passada foi campeão com o Arne Slot lá, aquela porra toda, com um time, tipo, que era o time que eles tinham, que era Salah, Gakpo, era o time Darwin Núñez, era o time do Liverpool que a gente sempre conheceu. Foram campeões e torraram uma grana preta essa temporada. Cara, Frimpong, Wirtz, cara, Isaac. eles, quem mais teve? Teve Isaac. o centroavante, o É. O Isaac. Isaac. Cara, basicamente, e teve o outro centroavante que tava do Frankfurt lá, eu não lembro, o Ekitike. Ekitike. Cara, tipo, eles torraram uma grana pra não ganhar nada essa temporada. Me lembrou muito o Palmeiras, porque o Palmeiras fazia muito com um time, tipo, não era um time ruim, mas era um time pior do que o Flamengo, pior que o Botafogo, mas fazia muito. E agora que eles tiveram um puta time, não vão ganhar nada, tá ligado? Eu achei boa a comparação do Léo. É. E uma dúvida que eu tenho pra vocês, porque a gente não vai repercutir o jogo, tá? Desculpa, pode falar, que daí depois eu vou soltar a pergunta. Não, só porque, cara, foi muito bom ver aquele post, não sei se vocês viram isso, apareceu pra vocês, que no começo do ano o Palmeiras tinha feito uma parede, assim, com 2025 e um espaço em branco, pra, tipo, a meta deles era botar todos os troféus ali. E simplesmente não vai ter nenhum, nem o Paulistão sobrou pro Palmeiras, né? Isso é absurdo, mano, isso é Ah, absurdo. velho. Que broxa. Bizarro. E, cara, não vamos repercutir o jogo, porque faz tempo que o jogo passou e o jogo foi uma merda. Horrível. Mas, o que foi mais chato? O jogo ou a comemoração do título do Flamengo? Porque pra mim foi muito broxa, mas eu quero ver pra vocês. Meu, totalmente sem graça, velho. Todos os vídeos que eu vi do Rio de Janeiro, assim, era tipo. Tá, era os caras, tipo. Bebendo. E...
Vamos! Mas nada muito Com a taça quebrada, com a taça com Ah, cheio de durex em Vinha vai cima. cantar uma coisinha aqui pra vocês. Exato. Ah, não, agora o Jorginho Cara, é que eu acho vai que já virou. cantar Cara, Bonde do Tigrão, entendeu? Porra, vai se fuder, tá ligado? Que tô nem aí pra isso. cara, bagulho chato, velho. Bagulho chato. E, Mas... pode falar. e daqui a pouco, tipo assim, o Flamengo começa a empilhar tanta coisa que vai ficar que nem o Real Madrid lá das 3 Champions. Cara, eu duvido que algum cara. Ah, ganhou a terceira Champions. O cara tava. Cara, tipo. Cara, qual é a emoção disso, velho? O Grêmio tá 1 milhão de anos sem ganhar porra nenhuma. Se ganha uma Copa do Brasil ano que vem, caralho, Cara, é festa, é tendel, é bagunça, É feriadão, mano. é feriadão. Mas, Cara, o meu, Flamengo vai ganhar o Brasileirão, cara, eles vão comemorar, mas vai ser tipo, foda-se. Já ganhamos a Libertadores. isso é uma merda. Mas volta pra aquilo que a gente conversou no começo do episódio. Pra quem lembra, nosso time da faculdade está na final da Ligas Atléticas contra um time que tá acostumado a ganhar tudo. Se os caras ganharem, eles vão comemorar, tipo, yes. E eu tava falando com o Léo, se a gente ganhar, é papo do cara morrer, mano. É papo do cara morrer no dia Cara, seguinte, velho. risco de vida, mano. O cara corre risco de vida, velho. Tipo, mano, Bah, é meu. brutal isso, tá ligado? É a mesma coisa com o futebol, é a mesma coisa com o Grêmio. Bah, Mas cara. tá, a comemoração foi broxa. Mas a gente precisa falar do Aeroflá. Foi uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Assim, ó. Meu, tenho 23 anos de idade. Meus 23 anos de idade, acho que foi as coisas mais legais de futebol que eu já vi. Os caras invadindo o ônibus do Flamengo e mano, tipo, resenhando Cara, com os caras. E a gurizada do Flamengo, tipo, o time do Flamengo muito aberto, mano. Tudo bem, não tinha muito o que os caras fazer. Mas, meu, o cara atirado em cima do Rossi pra falar com os caras. E daí ele assim, Emerson Royal, tu joga bola, a gente gosta de tu, mas tu joga bola. Cara, vai tomar no cu. Foi perfeito. cara, muito bom. Cara, E o segurança, os caras pulando e o segurança, tipo, com a camisa assim, batendo nos Cara, caras aqui em cima. muito forte segurança, velho. Cara, quantos quilos aquele cara tava segurando pra gurizada não entrar, meu? O cara é muito Bizarro, forte, bizarro. cara, Meu, pra mim o mais brutal é tipo, é o Léo Pereira, cara, claramente se divertindo no ônibus, e daí depois o cara dá uma declaração, tipo, ah não foi bem legal, não é bem assim, tá ligado? O cara, tipo, pisando em ovos, não, calma lá, isso foi errado que eles fizeram, e o cara, tipo, tava repudiando um bagulho que na real ele tava curtindo pra caralho, tá cara, com um ligado? sorriso de orelha a orelha, o Arrascaeta assim, vamos matar os caras, porra! Mano, muito foda, velho. Tipo, isso pra mim valeu tudo, valeu toda a final. Tipo, eu ficava vendo os vídeos, assim, ó, sozinho, e rindo, eu não parava. Eu me diverti muito vendo os compilados do Aeroflá. Cara, Cara, a muito bom. comemoração de verdade foi antes Foi do isso. título, mano. A Exato, diversão mano. de verdade foi antes do título. Tipo, o que eu queria ter visto na comemoração é o que foi antes da gurizada aí. Muito fera. Cara, uma coisa que o Instagram me recomendou, achei muito nada a ver, é tipo uma propaganda da Maturata, que é uma propaganda de carnes, que era tipo assim, ó, do lado palmeirense era o Vitor Roque, e do lado flamenguista era o Léo Pereira. E daí, tipo, o Léo Pereira fez um vídeo na churrasqueira, assim, tipo, o churrasco, não sei o que, daí ele passava a bola pro Vitor Roque. Ele, eu concordo, Léo Pereira. Daí, tipo, muita gente vai comemorar no sábado. E daí no fim, tipo, mostrou só o vídeo do Léo Pereira, né? Fomos campeões, não sei o quê. Cara, mas achei. Cara, quando eu vi o vídeo do Vitor Roque, ele tava todo travado. Eu jurei que fosse IA, tá ligado? Parecia muito IA aquela Não, cara, porra, velho. tinha o É, Léo nível de Pereira. atuação Bruno Henrique, É, né, Léo mano? Pereira. Falando nisso, o Bruno Henrique ali, meu. Ah, não, porque o Flamengo é tetracampeonato e eu sou tricampeonato. Eu amo Cara, esse esse cara é cara, maravilhoso, foda. velho. Que cara bom, mano, que cara bom. Cara, eu acho que a gente já pode ir se encaminhando para os finais, né? Já Acho que temos uma sim, né? boa. Já temos uma boa conversa aqui. Cara, hoje, fugindo um pouco dos padrões, vou trazer uma notícia também do André Surak que eu nem pesquisei ainda. Pesquisei aqui, mas não cheguei a ler. Cara, eu vou trazer uma notícia sobre um outro famoso brasileiro. Talvez vocês não conheçam. Rico Melquiades. Cara, Conheço. é um cara que participou da Fazenda. Fernando, O Léo traz uma informação, ó, vai trazer uma informação Rico, sobre ele? cara, Fernando, ó, eu conheço o Rico, tá? Por quê? Há um tempo atrás ele participou de um reality que eu não costumo assistir, mas essa temporada eu assisti, por quê? Porque tinha a presença do
FNX, vulgo Lincoln Law. E qual que era o reality, tá? De férias com ex-celebs. Meu, de férias com ex é o que? É curtição, é festa, é libertinagem, entendeu? Meu, ninguém tá nem aí pra nada. Não tem amarras sociais, tá ligado? São só ainda mais subcelebridades, tá ligado? Que é a vida das subcelebridades? Meu, divulgar tigrinho, stories, recebidos, Labubu. cupom de qualquer coisa. Então, meu, essa é a vida deles. Eles não precisam, tipo, brigar de verdade, sabe? Eles se importam com nada. Porém, mano, o Rico era a pessoa mais chata da casa. E o Rico, ele brigava com todo mundo, mano. Ele infernizava todo mundo. Ele acabava com as festas, mano. Ele ficava jogando bebida nas pessoas, chamava pra briga. Só que daí é aquela briga de reality, né? Que ninguém pode se bater, senão é expulso. Aí o cara fica assim, ó, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Tipo, tentando provocar a Coisa expulsão do chata, colega, velho. meu. Sério, muito mau caráter, velho. Muito mau caráter, mano. E o cara só ali, tá, bah, agora eu vou ver uma festa, a galera vai ficar muito feliz aí, vai dar muita risada, essa galera da pesada aí. Só que não, meu, Rico acabava com o clima, meu. Acabava com o clima. Odeio esse cara. Eu gosto Esse muito cara. que, tipo, eu não sei, a gente tem ouvintes fiéis, mas, mano, o de férias com esses celebs é um bagulho muito citado aqui. Eu acho que a gente já falou umas 3 vezes, mano. Porque eu sempre lembro do Naka, o maior fodedor já feito da história, mano. O cara era viciado em foder, mano. Era absurdo. E aí o cara só queria ver a curtição e, mano, ele só se deparava com a libertinagem, mano. Era muito brutal, velho. Desculpa, Fernando. Cara, então, trazendo notícias sobre o Rico, cara, tipo assim, ele é um cara que ele gosta muito dos procedimentos estéticos. Tipo, cara, se vocês Lá forem vem. ver, tipo, um antes e depois dele, tipo, cara, ele já fez milhões de coisas, tá ligado? Milhões de coisas, tipo, no rosto, não sei, cabelos, enfim, um monte de coisa. O cara fez um monte de coisa. E hoje, cara, me surgiu uma notícia no Instagram. E eu preciso trazer isso aqui, cara. Cara, pra quem não sabe, o Rico, ele é da comunidade LGBTQIA+, ok? E, cara, ele resolveu fazer uma mudança. E tem algumas manchetes aqui. O Rico expõe intimidade e revela cirurgia estética na região anal. Tá. Essa é uma das manchetes. A outra é: Rico rebate críticas e explica cirurgia íntima. Quero ficar mais apertado. Começou. Aí outra aqui. Rico anuncia harmonização anal e rebate críticas. O Toba é meu. Abre aspas, o Toba é meu. Eu gostei que ele tá rebatendo muitas críticas, mano. Ele só rebate críticas, cara. Sim, daí tipo, ele rebateu mais uma. Que é dar uma apertadinha. Que eu já falei que é ficar mais apertado. Ele falou de novo. Dar uma apertadinha. Fechar mais. Tipo, tem várias aspas. Fechar mais, dar uma apertadinha. Ele quer fechar. O Tá, meu, Toba. tu tem certeza que isso é o Rico ou é a Andressa Urach, mano? Tu tem certeza que é o Rico, mano? Cara, tem certeza que é o Rico porque todas as manchetes têm imagens dele. Tá. Eles não confundiram, eles não trocaram a pessoa, Não porque confundiram. se tu falasse que Facilmente. isso foi a Andressa Urach, eu acho que eu, o Léo e o Tomás não iríamos duvidar nem um pouco, mano. Cara, Não, com nunca. certeza. Não tem. Cara, é uma notícia. É uma notícia que com certeza seria parte da André Surak, tá ligado? Fácil. Cara, mas inclusive tem uma outra situação do Rico. Ele já fez uma injeção no membro Tá. de ácido hialurônico ali. Fechou. Ácido hialurônico não. Ácido- Hidroxoxiapita de cálcio. Vai, tá inventando coisa, mano. Ele vai O botar cara botou uma substância nova no membro. o Monjaro que a gente falou no episódio passado. O cara vai botar o Monjaro Master Cara, Monjaro no vá. 2. bagulho, cara. Tá aí, né? Tá aí o Ah, Rico. meu. Tem um bagulho, tem um bagulho que é muito Grande brutal. Que, Rico. tipo, tá, pra quem não sabe, eu, o Leonardo e o Fernando fazemos medicina. A gente tá mais pro final do curso. E, cara, tipo assim, tem coisas que eu não tenho muita maturidade ainda pra lidar. Tipo, lógico, com tudo a gente aprende a lidar. Mas daí tinham colegas nossos, inclusive o Léo, que estavam no congresso de urologia. E uma colega nossa postou um story, tipo assim, meu, story, eu não tenho intimidade com ela, não era close friends, era um story no aberto, na palestra, pênis de Ozempic. E só tava escrito pênis de Ozempic, mais nada. E eu fiquei lendo aquilo, eu falei, mano, qual é que é dessa palestra aí, mano? Negócio específico, né, mano? Tem que ficar
E daí era uma legenda tipo, tarde de muito aprendizado. E pênis de Ozempic. É. E não foi muito atual. Cara, Não sei se tu Talvez ouviu essa pudesse ter palestra. assuntos mais adequados pra se postar no Stories. Exato, mano. Tipo assim, eu entendo que, porra, tu tá no congresso, tu quer mostrar que tu tá aprendendo. Mas me pegou um pouco, cara. Isso é muito ruim pro cara, tá ligado? Mas era isso, o pênis de Ozempic. Voltei, gente. Vai dizer. Vai dizer que a, tá uma bom, bombeta. a bombetinha. Não sei se o Tomás vai querer cortar, o Tomás já tá fazendo uma cara de decepção com o cara, mano. Ah, mano, é óbvio que eu vou cortar, velho. Desculpa, é óbvio, velho. Pô, o cara se deu a correria, meu. Foi uma correria aqui na O casa cara dele. saindo correndo. O cara foi no mercado comprar o bagulho pra mostrar, tá ligado? Não teve tempo de tu refletir, velho, a respeito disso. Cara, mas Isso é foi isso, era esse preocupante, meu tá ligado? momento. Ah, meu, o Então, cara vai ter que tomar, né, mano? Não faz... adianta, velho. Cara, inclusive, Pepsi. Cara, agora eu tô me oferecendo, eu tô me jogando. Eu tô É? me jogando pros patrocínios. Rapaziada, valeu por ouvirem até aqui. Quem ouviu até aqui, comenta o quê? E a gente bota pra gurizada comentar. Bah. Pepão. Pepão. Pepsi. Qual o seu refri preferido? Qual o seu, É, qual o seu review Ou, preferido? ou chuta em centímetros aí, pra garrafa. Ah, olha o Tomás, mano. O Tomás quer acabar com o eu cara, vou ter mano. cortado, mano. Eu vou ter cortado. Você vai cortar tudo? Depois tu descobre. Valeu. Work from home. Valeu, falou. Feito. Lívia.